pessoal, novamente, boa noite. Olegário, muito obrigado. E vai ser um prazer imenso aqui falar sobre esse tema tão interessante com vocês hoje, que é gestão de mudanças, né? E a gente, como líder, tem que estar sempre mudando, tem que estar sempre se reinventando, né? É um processo contínuo que não acaba nunca. A gente tem que estar sempre aprendendo, né? A gente nunca tá bom o bastante para sentir que já acabou, que já sabe tudo. E gestão de mudanças fala muito sobre isso. Então, eu te faço uma promessa, né? Se você aprender mais sobre gestão de mudanças, com certeza você vai se tornar um líder melhor. Eu sou apaixonado por esse assunto e tive a oportunidade de traduzir um livro, alguns anos atrás, de um dos maiores especialistas em gestão de mudanças no mundo. É um holandês chamado Jurgen Appel, né? Tá aqui o livro dele, Como Mudar o Mundo, e desde que eu tive essa oportunidade, me apaixonei pelo assunto, venho buscando aprender cada vez mais e trazer isso também para o meu dia a dia, para o dia a dia dos nossos clientes. Então, eu sou o André Faria, para quem ainda não me conhece, eu sou o CEO da Bluesoft. A Bluesoft é uma empresa de tecnologia muito focada em soluções para o varejo. Então, a gente tem soluções desde sistema ERP, WMS, YMS, né? Uma série de sistemas que ajudam aí o varejo na transformação digital. A gente tem um foco bastante forte no varejo supermercadista e também atendemos alguns outros setores aí do varejo, né? Sou formado em sistemas de informação, tive uma especialização em Six Sigma na Vanzolini e oportunidade de fazer um MBA executivo na Universidade de Pittsburgh, que fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Também atuo aí no setor de startups, inovação, tanto pela UOL como pela Liga Ventures, né? Muito bom, pessoal. E aqui eu sempre gosto de mostrar no início, em vez de mostrar no final, um pouquinho de leituras, né? Ou seja, são livros que vão influenciar aqui toda essa nossa conversa. Tudo que a gente vai falar tem bastante da minha experiência pessoal, mas eu queria mostrar para vocês que também está fundamentado em bastante coisa interessante. E quem gostar aqui desse assunto e ficar com aquela sede de querer dar um passo a mais, saber um pouquinho mais, aqui tem um caminho muito bacana de bons livros que vocês podem buscar mais informações sobre o que a gente vai falar hoje, né? E para começar, eu gostaria de fazer essa provocação. No fundo, todas as pessoas querem ser melhores, né? Se a gente estivesse num grande estádio com 60 mil pessoas e perguntássemos quem deseja ser melhor, eu asseguro a você que quase todo mundo levantaria a mão. A gente quer ser melhor profissional, a gente quer ser melhor pai, melhor filho, a gente quer ser melhor em atingir nossos objetivos, nossas metas, em praticar esportes. A gente, de certa maneira, tem essa tendência natural de querer ser cada vez melhor naquilo que a gente faz. O varejista também quer que o seu negócio seja cada vez melhor, né? Quem é que não vai responder que sim para uma pergunta dessa? Mas aonde pega, né, é que geralmente, para ser melhor, a gente tem que lidar com a mudança também. Você quer ter um sistema melhor para sua empresa, você quer decidir com base em informação, e antes você decidia mais com base no feeling, você quer fazer GC, né, quer colocar a gestão de categorias para funcionar no seu varejo, você quer melhorar as práticas de prevenção de perdas, você quer implantar um programa novo de fidelidade, colocar o CRM realmente para gerar benefício para a sua empresa, para os seus clientes, você quer desenvolver uma nova área de pricing, qualquer projeto desses que você queira transformar em realidade aí no seu varejo, você vai precisar lidar com muitas mudanças, mudanças de papéis, mudanças de rotinas, novas práticas. E a gestão de mudança vai te ajudar a liderar todos esses processos para atingir o resultado. E no fundo, né, não tem mágica. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas coisas dessas aqui que a gente fala como desejos para melhorar, a gente tem a impressão de que a gente pode simplesmente contratar, que a gente pode comprar. Mas eu gosto desse exemplo de academia, né? Não basta a gente pagar a academia. Tem muitos amigos que pagam a academia e já começam a se sentir um pouquinho melhor, né? Poxa, agora eu estou pagando. Mas não adianta, tem que ir na academia, tem que frequentar. E a mesma coisa é para muitos desses projetos que a gente tem que fazer.
A gente às vezes tem que comprar sim uma consultoria, tem que comprar um software, mas se a gente não fizer aquela nossa parte, conseguir fazer com que aquilo se torne prática efetiva do nosso time no dia a dia, a gente não consegue aquilo que a gente estava buscando, que é o resultado. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente, por exemplo, não contratar uma solução de BI, uma solução de analytics, e já sentir que o problema está resolvido. Isso é só um pedacinho. Se a gente não usar as informações, não transformar aquilo em rotina para tomar decisão com base naquelas informações, de nada vale ter contratado aquela ferramenta tão cara, tão poderosa, né? Então isso é importante também e a gente lida bastante com isso aqui também na gestão de mudanças. Eu gosto muito dessa frase, né, que é atribuída aí a Albert Einstein, que fala o seguinte: a insanidade é a gente fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Então, isso diz para a gente o quê, pessoal? Para a gente melhorar, que é o que a gente tanto quer fazer, parece muito intuitivo, objetivo, mas às vezes a gente ignora isso, só tem um jeito de melhorar, que é mudando alguma coisa. Então, melhoria e mudança caminham juntas. E às vezes a gente resiste à mudança, às vezes o nosso time resiste à mudança. Quando você quer implantar alguma coisa diferente, alguma coisa nova, você pode ter pessoas que vão resistir. E como lidar com essa resistência? Como é que a gente quebra esses obstáculos? Então a gente vai falar também um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Eu gosto desse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Sem dar um spoiler aqui para vocês, mas ele fala sobre uma historinha, uma narrativa, né? Quem já leu O Monge Executivo conhece um pouquinho dessa abordagem, que você tem uma historinha que, no fundo, dentro daquela história, a gente tira uma série de lições importantes de negócio. Esse livro é um livro assim. Então, a gente tem a história ali de dois ratos, dois doentes, um labirinto, e, de repente, o queijo acaba, né? E aí, o que a gente tem que fazer quando acaba o queijo? Ou a gente pode ficar reclamando da situação, resistindo à situação, ou a gente pode abraçar a ideia de que agora a gente tem que buscar um outro queijo, o queijo em um outro lugar, a gente tem que se adaptar a uma nova realidade. É disso que esse livro fala. E o que ele mostra é que sobrevive quem se adapta. E essa ideia, né, é muito antiga. Na verdade, ela vem aí do Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, mas é aquele que se adapta mais rápido. Em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo agora, essa lição se torna mais forte e mais atual do que nunca. Como foi importante para todos nós conseguirmos rapidamente, né, nos adaptar para essa nova realidade. Muitos varejistas passaram a atender o cliente de forma online, né, pelo canal online, seja via marketplace, seja via uma plataforma própria, pela primeira vez durante a pandemia, teve que se adaptar muito rápido para conseguir atender esses consumidores, e conseguiram fazer isso, né? Então, a gente percebeu que essa adaptação foi extremamente importante para passar bem por esse período de pandemia. O trabalho remoto para muitas empresas também foi importante. Conseguimos fazer eventos, né? Lives, reuniões remotas, virtuais, também foi muito importante. Então, a adaptação, ela está presente nessa questão da mudança. Quando a gente entende que a mudança, ela é necessária, muitas vezes, inclusive, para a nossa própria sobrevivência e para a sobrevivência do nosso negócio também. E a mudança organizacional, ela é difícil, geralmente, porque ela envolve muitas pessoas com interesses e medos e motivações diferentes. E a gente tem que saber como lidar com cada uma dessas pessoas, porque normalmente a gente não consegue fazer uma grande mudança numa corporação sozinho. E aí que entra o papel da liderança para conseguir influenciar todo esse time, todas essas pessoas, levando em consideração todas essas diferenças, esses medos, essas resistências, para que a gente consiga chegar lá. A inovação, que a gente tanto fala também nos tempos atuais, ela sempre vai trazer junto com ela um processo de mudança. A gente pode falar do Netflix, por exemplo, né? Quem foi afetado? Quem soube se adaptar? Quem não soube?
A gente vai ver aqui a indústria do cinema sofrendo uma grande disrupção, a indústria de aluguel de filmes sofrendo uma grande disrupção. Quando a gente fala também das grandes emissoras de televisão que também estão sofrendo uma grande disrupção, algumas souberam se adaptar e mudar mais rápido, outras demoraram um pouco mais, outras ainda não entenderam que essa mudança pode ser inevitável. A gente vê isso acontecendo também no Airbnb, a gente poderia falar de carros elétricos com a Tesla, por exemplo, a gente poderia falar do YouTube, né? Antigamente, se a gente quisesse estar aparecendo para uma audiência, muito provavelmente a gente teria que ter acesso a uma emissora de televisão, né, o rádio, e hoje em dia, ali um digital influencer com o seu celular, pelo Instagram, consegue atingir centenas de milhares de pessoas e criar uma audiência enorme da sua casa, né, com um equipamento tão barato. Então a gente percebe que tudo isso criou mudança, criou disrupção, e esses segmentos tiveram que se reinventar, tiveram que mudar, e quem consegue lidar com isso mais rápido, de forma mais inteligente, consegue gerar vantagens. E aqui, pessoal, nessa imagem, eu acho que é uma das coisas que pode gerar maior impacto para você e para a sua organização. Então, eu queria pedir um pouco da sua atenção para olhar para essa imagem, porque eu acho de verdade que isso pode fazer diferença para você e que vai valer a pena você lembrar. Essa aqui é a curva da mudança. E o que acontece? Na nossa organização, a gente tem hoje o que a gente chama de status quo. É a situação atual, né? Como é que você faz preço hoje? Como é que você lida com categorias hoje? Como é que está a tua tecnologia hoje? Você tem um estado atual. E aí você, de repente, resolve que precisa de uma mudança para melhorar. Você precisa fazer algo diferente. Eu vou contratar um novo RP, um novo CRM, eu vou trazer processos diferentes, a gente vai criar uma nova área aqui na organização. Quando você faz isso, naturalmente você vai ter uma perda de performance momentânea antes de conseguir atingir o novo resultado que você precisa. De novo, isso pode ser intuitivo. Eu estou aprendendo uma coisa nova. Por exemplo, antes eu utilizava o Windows e agora eu vou utilizar o Mac. Eu era bom no Windows, eu já sabia usar. Agora estou usando o Mac, que eu considero que é um pouco melhor para mim. Durante um tempo eu vou ter uma curva de aprendizado. Eu vou ter que desaprender uma coisa para aprender uma coisa nova. E é aí que muitas organizações desistem, abortam projetos importantes que trariam resultados extraordinários no futuro. Quando a gente vê essa queda de performance, a gente tem medo. A gente pensa, poxa, eu estou investindo mais dinheiro, eu estou investindo mais tempo, eu estou me expondo com toda a companhia, com os meus clientes, e a coisa está ficando pior, então eu vou parar por aqui e eu vou voltar para onde, pessoal? Para a minha zona de conforto, para o status quo, para onde eu já conheço e para onde, inclusive, estava melhor do que está agora, com menos esforço meu. Só que a gente nunca vai conseguir sair do outro lado do túnel para ver o resultado melhor aqui do outro lado da curva. Então é importante a gente entender que a mudança passa por uma queda de performance na grande maioria das vezes. Então todo grande projeto a gente tem que se preparar para isso. E é aqui que faz a diferença, porque se a gente estiver preparado para lidar com isso, se a gente como líder preparar o nosso time para lidar com isso com antecedência, a gente vai conseguir ter muito mais chance de passar por essas dificuldades de uma forma bastante tranquila e ter sucesso chegando lá do outro lado dessa curva. E aí que vem a importância da gente liderar pelo exemplo, né? Aqui uma frase de Confúcio que eu gosto bastante, a palavra convence, o exemplo arrasta. E o comprometimento da liderança nesse momento é fundamental. O seu time vai passar por momentos difíceis, tá? Vamos falar, por exemplo, de uma mudança de sistema. Muitas vezes, por um tempo, ele vai ter que lidar com 2 sistemas em paralelo, vai ter que fazer algumas atividades em 2 sistemas, ou seja, vai ter que trabalhar dobrado por um tempo. Se ele não sentir que você, líder, está comprometido com a mudança, né? De certa forma, a gente usa aquela metáfora de queimar o barco, né? Quer dizer, eu não tenho mais como voltar,
eu estou comprometido de fato, o seu time, muitas vezes, se ele sentir que tem volta, se ele sentir que você não está convencido, se ele sentir que você tem dúvidas, ele não vai também estar comprometido com aquela mudança. Então, a gente percebe em grandes projetos, quando a liderança já começa dizendo assim, nós vamos tentar, se der certo, tudo bem, se não der certo, a gente volta. Tudo bem, você não precisa ser um líder irresponsável, que vai levar uma coisa com teimosia, mesmo vendo que não está dando certo e que não vai gerar resultado. Mas se você passa essa insegurança para o seu time, eles não vão ter o mesmo empenho para fazer aquele projeto dar certo, para fazer aquele projeto ir para frente. Então, o seu comprometimento, a sua postura, você mostrar que aquele é o caminho e explicar o porquê aquilo é importante, o que a nossa organização está buscando com essa mudança, seja ela qual for. Por que a gente está criando aqui uma área de pricing, né? Poxa, o comprador sente que está perdendo poder, por exemplo. Outras áreas podem se sentir incomodadas com isso. Não vai dar certo. Então, como é que você explica para o seu time o motivo daquela mudança, do porquê que aquilo é importante? Como é que você faz com que todo mundo compre essa ideia para fazer as coisas acontecer? Então, isso é bastante importante. E todo líder também precisa, para ser um líder mais efetivo, ser um bom gestor. E ser um bom gestor, né, segundo aqui o Management 3.0, também gosto bastante e recomendo para vocês, passa por conseguir motivar as pessoas, empoderar as pessoas, alinhar os objetivos, as metas, desenvolver, capacitar as pessoas, criar uma estrutura que permite que as pessoas trabalhem bem juntas e um processo de melhoria contínua. E toda mudança, a gente tem que olhar para ela segundo esse aqui é o Jürgen, que eu comentei com vocês mais cedo. Toda mudança passa por 4 faces e cada uma dessas faces a gente tem ferramentas diferentes que vão nos ajudar a conseguir fazer uma boa gestão dessa mudança. Vamos conhecer um pouquinho rapidinho delas para depois a gente poder passar aqui para o nosso bate-papo com o Olegário. A primeira mudança, uma mudança que a gente fala que é a mudança sistêmica. É a mudança que pega a organização como um todo, né? Então, pensando aqui na teoria dos sistemas. E um sistema, ele é dinâmico, porque à medida que a gente faz uma mudança, ele muda junto com a gente. Né? Aquela história do filósofo que diz que você nunca consegue nadar 2 vezes no mesmo rio, porque você não é a mesma pessoa e o rio também não é o mesmo. Então, é um pouquinho disso. Quando você faz algo diferente na sua empresa, a sua empresa também muda e começa a responder diferente. Então, a gente tem que ser muito dinâmico, a gente tem que estar preparado para rever e replanejar o tempo inteiro. Aquele planejamento para 4, 5 anos, como se as coisas fossem estáveis, raramente funciona nos dias de hoje. Então, a gente tem que estar muito preparado para fazer planejamentos mais ágeis e para estar sempre repensando o nosso próximo passo. Em vez da gente planejar detalhadamente para 5 anos, a gente planeja para os próximos 2 ou 3 meses, tendo uma visão de futuro, mas a gente vai definindo os planos de curto prazo aos poucos para que a gente consiga se adaptar muito rápido, né? Então, você não consegue ter controle sobre o sistema, você vai dançando com ele, você vai se preparando. Então, a gente está vendo o mercado digital mudar o tempo inteiro, novos players, novas tecnologias. Hoje saiu a notícia, por exemplo, que a gente vai conseguir vender produtos, exibir imagens de produtos pelo Instagram, pelo WhatsApp. A gente não sabe, claro, se isso vai ser um sucesso, se não vai, mas dentro da sua estratégia de e-commerce, por exemplo, de digital, você não conseguiria talvez prever isso 3 anos atrás. Mas é uma coisa que está sendo apresentada para você hoje e você tem que conseguir, com aquela nova informação, replanejar e repensar. E assim acontece em muita coisa, em muitos dos nossos projetos. Como a gente lida com isso? Essa aqui é a ferramenta e ela não é nova. Desde 1950, a gente fala aí, o ciclo de Deming, né, ficou conhecido pelo Deming, que foi um grande consultor, né, da Toyota, que depois acabou se tornando muito conhecido lá, o TPS, depois veio o Lean e tudo isso. Mas foi desenvolvido, né, pelo Shewhart em 1920 e é basicamente o ciclo PDCA.
Então, a gente tem que estar constantemente passando e revendo esse ciclo de planejar, fazer, verificar, aprender com aquilo que foi feito, né? E depois agir. E é um ciclo contínuo que a gente tem que estar fazendo o tempo inteiro. É extremamente importante, né? Dentro do seu planejamento, dentro dos seus projetos estratégicos, ter momentos para essa reflexão. É o que a gente chama de afiar o serrote, por exemplo. Não adianta a gente estar o tempo inteiro agindo, fazendo, ali serrando, mas o serrote está ficando cego. A gente tem que parar um pouquinho de tempos em tempos para olhar para o que está acontecendo. É quando a gente afia o serrote, é quando a gente afina um instrumento, por exemplo. Não adianta tocar por horas desafinado. Às vezes a gente tem que parar e afinar o instrumento. Então, pensar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente aplica esse ciclo dentro dos nossos projetos? Quando é que a gente vai parar com o nosso time de líderes para pensar sobre o que a gente está fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado e que ações a gente vai fazer para melhorar? Então, se você conseguir implantar esse tipo de dinâmica nas suas equipes, eu tenho certeza que já vai fazer uma diferença enorme para você lidar melhor com esse dinamismo e com as mudanças. E isso se repete em muitas teorias. Quando a gente fala lá do Six Sigma, por exemplo, a gente tem o The Mike, né? A gente tem o Ideal. Quando a gente fala de qualidade total, a gente vai ter outra coisa. E no final, a gente sempre percebe que o PDCA está presente dentro de todas essas teorias, dentro de todos esses ciclos, né? Por isso que ele é tão perene e que vale tanto a pena a gente colocar em prática, tá? Então, isso aqui de afinar o instrumento é muito importante e toda evolução, geralmente, ela vem em ciclos, ela não vai em linha reta. Então, a gente percebe, se a gente for falar, por exemplo, da evolução do celular, né? Quem é da minha época vai lembrar daqueles tijolões que a gente tinha antigamente, com uma baita antena enorme. Então, a gente não saiu do nada para ter um iPhone 12. A gente teve que passar por um processo de evolução. Isso é bastante natural e é um ciclo PDCA que está acontecendo ali dentro dessa evolução. E para o nosso processo de compras nas empresas no varejo, para o nosso processo de pricing, para o nosso processo de GC, para o nosso processo de logística, essa ideia se aplica perfeitamente também. Então, a gente não vai sair do nada para ter um sistema logístico perfeito, maravilhoso. A gente vai ter que passar por evoluções. E como que a gente faz isso? Colocando o PDCA para funcionar no nosso processo. Legal. A gente conseguiu entender que toda mudança tem que ter uma visão sistêmica e que a gente usa o PDCA para ajudar a gente nisso. Só que a gente não pode esquecer que a empresa não existe sem as pessoas. E se a gente não conseguir influenciar as pessoas, a mudança também não vai acontecer. E aí, isso aqui também é a segunda lição mais importante que acho que eu aprendi aqui em mudança, que é a gente entender como que a gente lida com a mudança a nível individual. E aí existe esse modelo, assim como temos o PDCA para sistema, temos o modelo PROCE-ADKAR aqui para o indivíduo. E aí a gente pode olhar para o seguinte, muitas vezes a gente pensa que só o fato de a gente contar para as pessoas o que elas precisam fazer já é suficiente para que a mudança aconteça. O ADKAR mostra para a gente que não, a gente tem 5 passos importantes aqui. E é por isso que muita gente, por exemplo, que fuma, sabe que o cigarro faz mal, mas saber que o cigarro faz mal não é suficiente para parar de fumar. A gente muitas vezes só vai resolver efetivamente parar de fumar ou mudar o nosso comportamento em relação à alimentação quando a gente passa por um trauma que faz com que a gente agora, além de saber que precisa, a gente queira, a gente tenha o desejo de fazer aquilo acontecer, seja para preservar a nossa vida ou para conseguir alguma coisa que a gente quer. Né? Então, o ADKAR, ele passa por tudo isso. E a gente tem que ter também incentivos para fazer as coisas acontecerem. E aqui essa imagem dos golfinhos, né? Eu não sei se vocês já viram como eles treinam esses golfinhos para pular essas linhas, esses arcos, mas é muito interessante porque eles colocam o arco no fundo dessa piscina e toda vez que o golfinho passa por cima, ele ganha um peixe e eles vão subindo aos poucos. Esse é um incentivo que a gente tem que dar para o nosso time, são os ganhos de curto prazo, as pequenas vitórias que a gente precisa ter
para manter todo mundo engajado. Então, o modelo Adcar, ele diz o seguinte para a gente, pessoal: a gente precisa sim fazer com que as pessoas tomem conhecimento, que é o que a gente está chamando aqui embaixo de awareness. Olha, precisamos mudar para uma tecnologia mais moderna na nossa empresa. Agora, como é que eu vou fazer as pessoas desejarem isso? E cada pessoa tem motivadores intrínsecos e extrínsecos diferentes, né? Sejam alinhamentos que a gente faz através de remuneração variável, de metas, ou fazendo com que as pessoas entendam por seus desejos intrínsecos, pelo propósito que elas têm, por exemplo, pelo senso de fazer diferença no mundo. Isso motiva demais também as pessoas. Então, a gente informa, a gente tem que ter uma estratégia de fazer as pessoas se motivarem por conseguir aquilo. Depois, a gente tem que garantir que as pessoas tenham o conhecimento teórico sobre como fazer aquilo acontecer e a habilidade, que é um grande gap que a gente tem muitas vezes entre o saber, a teoria e fazer acontecer. E aí, finalmente, a gente precisa ter essa questão de estar sempre incentivando, reforçando aqui, tá? Então, esse é o Adcar. A gente só está dando uma pinceladinha aqui para poder aprofundar depois e para deixar essas dicas para quem quiser também depois ler mais a respeito. Depois que a gente lidou com o sistema e com o indivíduo, a gente consegue lidar também com um relacionamento, porque as práticas nas organizações, elas passam de uma pessoa para outra pessoa. E daí, para isso, a gente tem aqui esse grande ciclo que vai toda a mudança passar das primeiras pessoas que vão te ajudar a fazer aquela mudança acontecer na sua organização, aos inovadores, aos early adopters, né, que são os primeiros que adoptam, a primeira maioria, a segunda maioria e os retardatários. Os retardatários são os céticos, né? É aquele cara que sempre fala assim, isso nunca vai funcionar aqui. Pode até funcionar naquela empresa, mas aqui na nossa, aqui sempre foi assim e sempre vai ser assim. Essas pessoas que ficam para o final, que são mais resistentes. Então, muitas vezes é um erro você tentar começar por elas. Você vai começar justamente por aquelas pessoas que já têm um desejo positivo de ver aquela mudança acontecer. Vão ser os seus maiores líderes, vão ser os seus maiores aliados em conseguir fazer aquela mudança. E conforme as coisas vão dando certo e vão avançando, você vai passando por esses diferentes grupos até que lá no final você vai chegar nos retardatários. Isso acontece com qualquer nova tecnologia, com qualquer inovação. Então, a gente poderia falar aqui adoção de celular, adoção de e-mail, adoção de iPhone, adoção de computador pessoal. Qualquer tecnologia nova vai passar mais ou menos por esses ciclos aqui, né? Então, é a difusão aqui dos inovadores. Vale muito a pena também a gente entender como isso funciona para desenhar nossa estratégia para que a mudança aconteça em toda a nossa organização. E aqui a frase, né, do Kurt Lewin, que o comportamento é uma função da personalidade do indivíduo e do seu ambiente. E por que isso é legal, pessoal? Porque é muito difícil a gente mudar as pessoas, né? É difícil mudar as pessoas, é difícil a gente mudar a gente mesmo, é difícil a gente adquirir novos hábitos, mas muitas vezes a gente consegue mudar o ambiente de uma forma mais fácil. Então, a gente também tem um modelinho aqui de 5 passos para conseguir fazer mudanças de ambiente. Mas quer ver um exemplo bem legal disso acontecendo? É o que a Tokstok faz aqui no nosso varejo. As pessoas se comportam de acordo com o ambiente que estão inseridos. Então, a gente acaba, pela maneira que a Tokstok está estruturada, tendo que passar por toda a loja para conseguir ir embora. Isso muda o nosso comportamento como consumidor. Então, é mais fácil a gente mudar o ambiente para que as pessoas passem por toda a loja do que convencer as pessoas a passarem por toda a loja. E às vezes é mais fácil você mudar também aí o ambiente na sua organização. Então, quer um exemplo disso? Às vezes você diz assim, poxa, eu queria que os meus times se comunicassem mais, se conversassem mais. Porém, na estrutura da sua empresa, cada pessoa senta numa sala separada. Se você troca isso para um ambiente mais aberto, um open space, né? Claro que agora na pandemia isso seria mais difícil, mas no open space, naturalmente, você quebra as baias, quebra as barreiras, as pessoas estão mais perto umas das outras e vão começar a conversar um pouco mais. Então,
essa é uma questão interessante. Como é que você pode mudar o ambiente, como é que você pode mudar a cultura da sua empresa para que as pessoas se comportem de uma maneira diferente? Tem pesquisas que mostram que uma mesma pessoa inserida em empresas com culturas diferentes se comportam de maneiras totalmente diferentes. Em um dos estudos, é o estudo da fumaça. Quem nunca viu, é legal de conhecer. Mostra uma pessoa que entra numa sala sozinha para fazer uma prova, um teste, e enquanto ela está aguardando, começa a sair fumaça por debaixo da porta. Quando a pessoa está sozinha, rapidamente ela sai correndo e vai entender o que está acontecendo com medo de estar pegando fogo em algum lugar. Quando ela está num grupo que tem ali 7, 8 atores junto com ela e que ninguém liga para a fumaça, ela também não liga para a fumaça. Ela vê a fumaça saindo e não fica com medo que seja fogo, porque ela vê que as outras pessoas estão tranquilas. Então a gente vai se conformando ao comportamento da maioria das pessoas. Então, quando a gente quer que as pessoas se comportem de uma determinada forma, a gente conseguir influenciar no ambiente e na cultura da nossa organização, vai fazer com que as novas pessoas se conformem também a essa mudança. Né? Então, o que você premia na sua organização? O que você valoriza na sua organização? Você valoriza aquela pessoa que bate a meta, mas não se comporta de acordo com os valores que você tem? Então, você está passando a mensagem que bater a meta é mais importante que os valores. Quando você premia os valores mais do que as outras coisas, você está passando a mensagem para todo mundo de que você valoriza mais realmente aqueles valores ali, seja a transparência, seja a honestidade, seja quais forem os valores que tem aí na sua organização. Então, a gente consegue influenciar o ambiente, a cultura e fazer com que isso influencie de volta o comportamento das pessoas. Essa mensagem que fica aqui na nossa última visão. E, por fim, a cultura, ela muda apenas depois que a gente consegue alterar as ações das pessoas com sucesso e após o novo comportamento produzir algum resultado ao longo do tempo. Quem fala isso aqui é o John Kotter, que é considerado o maior guru aí de gestão de mudanças nas organizações, né? Queria terminar aqui essa introdução com a frase do Steve Jobs, né? Sou um grande fã aí da Apple, e ele sempre dizia, né? Stay hungry, stay foolish, né? Então, esteja sempre com fome e tenha a humildade de entender que você não sabe tudo, que você tem que estar constantemente aprendendo coisas novas. Pessoal, então com isso a gente encerra aqui essa introdução. Espero que você tenha gostado e que com tudo isso, de fato, que a gente mostrou aqui, essas ferramentas te ajudem aí a liderar melhor esses processos de mudança, seja quais forem as mudanças, as inovações que você está buscando trazer aí para a sua organização, para a sua empresa.